Olá, boa noite. São Paulo, 469 anos. Terminal rodoviário do Tietê está com exposição de miniaturas de ônibus, em homenagem ao aniversário da cidade. Ainda em São Paulo, Defensoria Pública recomenda à SP Trans a compra de mais ônibus piso baixo e quer que empresas promovam veículos mais acessíveis. Governo do Paraná anuncia licitação inédita para modernizar sistema de transporte metropolitano na Grande Curitiba. Em Goiás, ônibus pega fogo após colidir contra a carreta em Anápolis. No Rio, ônibus quebra e trava a ponte Rio-Niterói. Preço alto ou justo? Novo leito-cama da Progresso custa incríveis R$ 565 na Recife Petrolina. E ainda, Viação Águia Branca registra aumento de 66% na venda de passagens apenas em janeiro. No ar, o Ônibus TV com transmissão para todo o Brasil. E antes da gente começar essa edição, nada mais que justo parabenizar a cidade de São Paulo, que hoje comemora 469 anos. Parabéns, Sampa, e que venham muito mais anos de vida, a locomotiva desse Brasil. Parabéns também a todos os paulistas e paulistanos. Vamos então à edição de hoje do Ônibus TV. Para participar das comemorações do aniversário de São Paulo, a Socicam, administradora do terminal rodoviário do Tietê, levará para o local uma exposição de réplicas de ônibus rodoviários, que são 14 vezes menores que um ônibus de verdade. O público vai poder acompanhar a exposição gratuitamente, vendo mais de perto o bus modelismo, nome dado ao hobby de pessoas apaixonadas por ônibus, que dedicam todo o seu tempo na criação e produção de miniaturas em riquíssimos detalhes. Essas miniaturas em exposição são comandadas por radiocontrole e estão expostas em uma grande maquete na rodoviária, mostrando empresas que passam ou que já passaram pelo terminal rodoviário do Tietê. A minicidade poderá ser visitada sempre entre as 9 da manhã e as 5 da tarde. E todos os modelos são movidos por radiocontrole, sem qualquer poluição ao meio ambiente. Os idealizadores da ideia são Luciano Vieira, Anderson Ramos e Luiz Gama. Alex Silva, gerente da Socicam, diz que não existia local mais adequado a não ser o terminal rodoviário do Tietê. E por isso, as portas foram abertas, escolhendo o aniversário de São Paulo para essa parceria. Além de trazer o bus modelismo para o maior terminal rodoviário do Brasil, também chamamos a atenção dos cidadãos para a importância do transporte rodoviário e de todo o sistema de mobilidade urbana. Ainda em São Paulo, a Defensoria Pública da cidade recomendou à SP Trans a compra de mais ônibus acessíveis e piso baixo na capital paulista. A Defensoria encaminhou o documento também para a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, recomendando para que, entre outras medidas, o município exija das empresas concessionárias de transporte público urbano a instalação, quando houver a troca do veículo piso alto por um de modelo piso baixo, incluindo toda a frota. Isso foi comentado na cidade, já que por mais que um ônibus piso alto tenha elevador, ele nunca será totalmente acessível, como os veículos de piso baixo e rampa. Isso porque o piso baixo permite uma entrada mais fácil e rápida no veículo, com a rampa sendo acionada só em casos de extrema necessidade e em situações como o embarque de um cadeirante, onde só uma rampa será puxada. Outro exemplo são os idosos e obesos, que muitas vezes por suas condições físicas não conseguem embarcar no ônibus piso alto por causa das escadas e praticamente imploram para o motorista descer o elevador. No piso baixo, isso não é necessário. E mesmo sendo a cidade do Brasil com mais ônibus piso baixo em operação, a Defensoria Pública fez o pedido para que mais veículos sejam implementados na frota. O documento foi elaborado pelo Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, aliada à Defensoria. A Secretaria de Transporte
Transporte e Mobilidade Urbana informou que vai responder à entidade. Procurada pelo site Diário do Transporte sobre o percentual de ônibus piso baixo em São Paulo e se há estimativas dessa frota aumentar, a SP Trans, que gerencia as linhas de ônibus do município, diz que toda a frota é acessível, mas não informou o percentual operante de ônibus piso baixo dentro da capital. E reiterou que esses modelos piso baixo só não rodam onde a operação não é possível. Por fim, a Defensoria informou que quer laudos sobre as linhas que ainda têm piso alto rodando. Isso porque a maioria dos veículos piso alto rodam no sistema sublocal das antigas cooperativas, operando em trajetos de periferia e mais difíceis, e afirma que o piso baixo dá mais independência, principalmente ao passageiro. A Defensoria reiterou que as empresas do sistema tradicional também têm veículos piso alto operando. Ainda hoje no Ônibus TV. Caro ou justo? Novo leito da Progresso custa R$ 565. E veja a seguir as notícias em manchete. Voltamos já. Um ônibus urbano apresentou problemas mecânicos na manhã de ontem, terça-feira, prejudicando o trânsito na ponte Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro, a partir do vão central às 8 da manhã. De acordo com a concessionária Ecoponte, que administra o trecho, os motoristas precisaram ter bastante paciência, já que até às 9 da manhã a travessia entre Niterói e o Rio de Janeiro levava cerca de 30 minutos. O coletivo foi removido por volta das 9h30. O tráfego no sentido Rio de Janeiro já apresentava lentidão antes mesmo do incidente. Às 7h20 da manhã, já havia engarrafamento dos acessos até a saída para o gasômetro, devido ao alto fluxo de veículos. Um ônibus rodoviário ficou destruído na madrugada desta última terça-feira após colidir contra uma carreta e pegar fogo no centro da cidade de Anápolis, em Goiás. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas, realizando ainda o rescaldo como forma de evitar que as chamas retornassem. O acidente ocorreu na Avenida Engenheiro Portela com a Avenida Senador José Lourenço Dias e chamou a atenção de quem passava pelo local. A corporação informou que, apesar do susto, ninguém se feriu. As causas estão sendo investigadas. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. O governo do Paraná apresentou a prefeitos da região metropolitana de Curitiba o projeto da primeira licitação para o sistema de transporte coletivo, construído em conjunto com o Ministério Público do Paraná e o Tribunal de Contas do Estado. O objetivo é trazer maior segurança jurídica e operacional à integração metropolitana, garantindo uma concorrência abrangente e transparente. O novo modelo pretende resolver um problema de 26 anos atrás, desde que foi inaugurada a Rede Integrada de Transporte, a RIT. De lá para cá, nunca houve um processo de licitação e se tornou o sistema antiquado para os dias atuais. A rede integrada atende 19 municípios da região metropolitana e Curitiba, com 18 empresas responsáveis pela operação de 206 linhas. Elas contam com uma frota de cerca de 796 ônibus para fazer a ligação com a capital e, em alguns casos, entre as próprias cidades. Essas linhas recebem, em média, cerca de 10,1 milhões de passageiros por mês. O sistema atual garante certa mobilidade, já que não é necessário fazer grandes baldeações. Mas isso vai ser melhorado ainda mais. A gestão do transporte metropolitano hoje é feita pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a AMEP, antiga Comec. Para garantir a integração, a AMEP repassa cerca de 170 milhões de reais por ano aos municípios. Esse subsídio é usado para que o valor da tarifa não suba de forma exponencial, se comparado aos custos de operação, equilibrando o valor para os usuários. O recurso, que deveria ser utilizado somente para o sistema metropolitano, acaba também bancando parte do transporte urbano dessas cidades. Isso é uma atribuição garantida na Constituição. Hoje, somente Campo Largo, Araucária, Curitiba e São José dos Pinhais possuem um sistema de transporte coletivo urbano próprio, ao mesmo tempo em que fazem
parte da rede integrada. Das 206 linhas em operação, cerca de 139 correspondem ao transporte metropolitano e 67 ao transporte urbano municipal. A nova modelagem pretende alterar o sistema de atendimento municipal, focando apenas no transporte metropolitano. Porém, o governo garante às prefeituras que a mudança será gradual, com investimentos dos municípios a partir de convênios para apoiar o início da operação, junto, claro, ao Ministério Público. Ao assumir a gestão das linhas urbanas, os municípios terão mais autonomia para fazer os ajustes que melhor atendam a sua população. Atualmente, se a prefeitura quiser implantar uma nova linha para atender um novo bairro, precisa fazer o pedido na AMEP e, com a mudança, terá autonomia de controle sobre a operação interna. Uma série de estudos contratados pela AMEP desde 2019, ano em que foi criado o primeiro grupo de trabalho sobre o tema, vai subsidiar a licitação, seguindo as determinações do MPPR e do TCE. O edital será embasado por um relatório da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, feito em parceria com a equipe técnica do Laboratório de Transporte e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina. Os estudos, que estão na fase de revisão, vão apontar o modelo necessário de cálculo tarifário, origem, destino e modelagem econômico-financeira do sistema. Uma das novidades será a possibilidade de incluir municípios mais distantes, tanto ao norte quanto ao sul da capital, integrando novos moradores aos serviços oferecidos por Curitiba. O novo modal também vai ajudar a conter alguns problemas da atualidade, como o aumento dos carros por aplicativo e a queda no número de passageiros por ônibus. Para isso, o estudo prevê a inclusão de novas linhas, como a São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, e a Almirante Tamandaré Santa Felicidade, em Curitiba. A licitação deve ocorrer em 4 lotes. O lote 1 inclui Almirante Tamandaré, Campo Largo, Balsa Nova, Campo Magro, Cerro Azul, Doutor Ulisses, Itapecuru e Rio Branco do Sul. Já o lote 2 inclui Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Colombo, 4 Barras e Tunas do Paraná. O lote 3 tem Tijucas do Sul, Piraquara, Pinhais e São José dos Pinhais. E por fim, o lote 4 tem Agudos do Sul, Araucária, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piém, Rio Negro e Quitandinha. O prazo de concessão será de 12 anos, com a frota devendo ter idade média de 6 anos. O sistema também terá bilhetagem eletrônica, câmeras de monitoramento e contagem de passageiros nos terminais e nos próprios veículos, além também de um centro de controle de operações. Para acompanhar esse movimento, o Estado vem realizando uma série de investimentos no setor, como a construção dos novos terminais metropolitanos de Piraquara e São José, ampliando as estruturas de atendimento com espaços mais modernos. Os 2 terminais já estão em obras. Lembrando que lá no passado, em 1989, foi feita a primeira integração no estado e desde 95 o DR não faz mais parte da operação dessas linhas em Curitiba e região metropolitana, ficando apenas no interior do estado, que deve em breve, inclusive, passar por licitação nesse transporte metropolitano também. Veja a seguir no Ônibus TV. Águia Branca registra aumento de 66% na demanda em janeiro. Os detalhes já já. A gente volta em seguida. Os novos ônibus modelo Comil Invictus DD, equipados com chassi Scania K400 da Autoviação Progresso, já estão em operação no trecho Recife-Petrolina, lá em Pernambuco. Para fazer a viagem intermunicipal entre o Recife e o município de Petrolina, a bordo dos novos ônibus Comil DD, o passageiro precisará desembolsar o valor de R$ 405 para o embarque no serviço leito no piso superior e incríveis R$ 565 no serviço leito-cama no piso de baixo. O serviço leito-cama no primeiro andar do ônibus segue com apenas 8 poltronas e o leito no segundo piso, a empresa disponibiliza 28 assentos. O valor segue sendo praticado no trecho, de acordo com o site da ClickBus. E aí, qual a sua opinião? Acha o preço alto ou justo? Fica a critério de vocês. Para mim, para um trecho intramunicipal, é um valor até que relativamente caro. Mas aí, vai da empresa, vai do serviço e, claro,
vai do passageiro. No Espírito Santo, a aviação Águia Branca informou que teve um acréscimo de 66% na venda de passagens neste mês de janeiro, isso levando em conta o mesmo período do ano passado. Segundo a companhia, trechos entre cidades grandes são os mais procurados, como Salvador Rio, que registrou aumento no volume de passageiros em cerca de 116%, a São Paulo Rio, que teve um aumento de 96%, e a linha Vitória Rio, que teve um acréscimo de 88% nas passagens vendidas. A Águia Branca acrescenta que o aumento na procura de passagens era esperado, principalmente pelo fim das contaminações em massa da Covid-19, a vacinação contra a doença e o período de férias. A empresa vem oferecendo até 50% de desconto para passageiros que anteciparem suas viagens, em até 15 dias antes do embarque, além de oferecer opções de compra pelo site, agência física ou Zap Passagens, através do WhatsApp. Muito bacana, né? Assim nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV, agradecendo, é claro, a sua companhia e a sua audiência. Desde já, peço a você que fique ligado aqui no nosso canal, porque amanhã estaremos com um vídeo mega especial aqui na nossa programação. Você vai conhecer as principais e grandes empresas de ônibus do Brasil que faliram, foram absorvidas ou até mesmo extintas. Você não vai perder. Para você, uma boa noite e fique com a gente. Até amanhã.